Gente, eu costumo dizer que tudo que a gente vai pregar e ministrar aqui é algo que está acontecendo na nossa vida. Essa semana eu estava orando a Deus, né, por toda nossa família, né, nossa casa, igreja, trabalho, a vida como um todo. E o Espírito Santo foi ministrando na minha vida. E eu lembrei desse texto e abri o texto de Isaías e ali li. E isso que eu queria passar aqui para você nessa noite. Mas antes de eu falar, eu queria... O que acontece com o profeta Isaías? Ele está profetizando. O que era uma profecia? Era uma palavra declarada antes de acontecer. O profeta falava antes de acontecer. Interessante, hoje eu estava falando na casa de recuperação sobre a fé. O que é a fé? Abre comigo Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha que bonito isso, gente. O que é a fé? Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então, o que é a fé? A fé é uma certeza de algo que eu vou receber, que eu estou esperando, mas que eu não estou vendo. E ele está falando aqui que pela fé o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que você está vendo, aquilo que nós vemos hoje, a terra e tudo, as pessoas, aquilo que nós vemos, que nós estamos vendo à nossa vista, foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, antes do visível acontecer, antes de você ver, palpar, de você tocar, antes de ser concreto, primeiro tem que ser gerado dentro de você. Você tem que gerar dentro de você. A vida é assim, você sabia que a vida é assim? Se você gera dentro de você significado para a vida, as coisas vão acontecer. Fizeram uma pesquisa, tem um livro, O Poder da Presença, de uma cientista de Harvard, e ela fez a pesquisa, né, falando da postura corporal e tudo mais. E uma das pesquisas dela, um dos eventos que ela fez, foi que o pessoal foi numa antessala de uma entrevista de emprego. E o pessoal que estava na antessala de entrevista de emprego com a mão, sabe, o cara fica esperando, ficava prostrado, cabeça baixa, olhando o celular. Então ela percebeu que essas pessoas, só pela postura corporal delas, aí esse grupo de pessoas que tinha essa postura, que foi passar na entrevista de emprego, a maioria foi reprovada, porque a postura corporal dele e dela já estava dizendo que ele não estava acreditando que ele poderia ser contratado. Ou seja, ele já trouxe para dentro, isso é a fé, ele já trouxe para dentro dele que não ia dar certo. E sabe o que aconteceu? Não deu certo. Quantas vezes nós na nossa vida, você foi fazer um negócio, tem certeza que vai dar certo, e o que aconteceu? Não deu. Porque isso é fé, você já trouxe para dentro de você que não vai dar. Igual eu estava falando aqui da igreja, precisa de 50 mil para a gente terminar lá. Nossa, é um dinheirão, pastor, é verdade. Mas é a fé, gente, eu estou falando para vocês. E vai gerando no coração das pessoas. Se eu não acreditar, falei, gente, 50 mil, mas não vai dar certo, não. Eu não tinha nem alugado ponto para a gente fazer igreja. É fé. Eu vou falar, vou gerar no coração das pessoas e no meu também. Vai dar certo, nós vamos conseguir, Deus vai prover. Então, o que acontece com o texto aqui? O profeta, ele falava antes de acontecer. Ele dava a palavra antes de acontecer. Para quem que ele dava esse texto que eu li? Para Israel. O Israel que vocês conhecem lá. A nação de Israel. Em rápidas palavras, para entender a nação de Israel. Tudo começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão de uma terra chamada Ur dos Caldeus, que mais tarde veio a ser a terra da Babilônia, que hoje é lá na região do Iraque, para você ter uma ideia. Então Deus chama ele e fala, sai da sua terra, do meio de seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão então sai, ele vai para a terra de Canaã, conforme a Bíblia. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó. Eles então se estabelecem na terra de Canaã. Depois de Jacó,
E Jacó tem o nome mudado para Israel, tem as 12 tribos de Israel, tem José, que é filho de Jacó. Aí os irmãos de José pegam esse menino, vendem José como escravo para o Egito. José vai para o Egito. Lá no Egito, José, tem todo um trabalho que Deus faz com ele. No Egito, José é filho de Jacó. José está no Egito, Jacó está em Canaã, a terra de Israel. José vira o governante do Egito. E aí ele pega, quando ele vira o governante do Egito, ele traz a família do pai dele e mais 70 pessoas para morar no Egito. Então agora, um pouco do povo que morava em Canaã mora no Egito, porque José é o governador. E ali o povo, o israelita, eles se multiplicam no Egito. Depois José morre, aquela coisa toda, passam-se os anos, eles crescem muito no Egito, levanta um outro faraó, que não conhecia a história de José, percebe aquele povo grande e começa a escravizar o povo no Egito. Aí o povo agora está escravo no Egito. Mas qual era a promessa de Deus? Canaã, a terra prometida, a terra santa. Deus então levanta Moisés para ir lá e tirar o povo. Aí vocês conhecem várias histórias, quem não conhece pelo menos já viu em algum filme, nem foi um seriado da Record, você viu, né? O Mar Vermelho, eles saindo, e Moisés abre o mar, o povo passa. Então Moisés tira o povo do Egito e traz de volta para Canaã, Israel. Depois Moisés morre, quem assume é Josué. E Josué então entra na terra, distribui a terra para as 12 tribos, e eles ali ficam na terra. Vários impérios dominaram o mundo antigo, gente. Então o povo pecou, o povo abandonou a Deus. Em Israel, agora estão na terra, tudo certinho. O povo pecou, abandonou a Deus. A terra, antigamente, Israel era dividida, eram 12 tribos, né? Tinha 10 tribos que eram chamadas de Israel e 2 tribos, Judá e Benjamim, que era chamado de Judá. Então, tinha o Israel e tinha Judá. Então, eram divididos em 2. E aí eles pecavam, eles abandonaram a Deus, e Deus permitiu que o primeiro império viesse, dominasse 10 tribos, Israel. O império da Assíria, o império assírio veio e domina. Como é que eram feitas as guerras antigamente? Eles dominavam, eles vinham, tiravam o povo da terra, levavam para outro, e da terra que eles tiraram, colocavam aqui. Então eles misturavam os povos para eles perderem a força. Então essa era uma tática de guerra. Então, a Assíria, o grande império assírio, isso aqui está nos livros de história, dominar, foi o primeiro império, né, forte do mundo antigo que dominou Israel, 10 tribos. Depois da Síria vem um outro império, o Império Babilônico. Ele domina o Império Assírio, o Império Babilônico é o império que domina o mundo. E eles vêm agora e dominam também Judá, Benjamim, a tribo de Judá. E também quebram, arrebentam o templo, pegam as pessoas dali, levam embora. Depois tem a história de Daniel e tudo mais. Mas qual era a promessa, gente? Israel. E Deus depois usa o profeta Daniel, e Daniel profetiza que eles iriam retornar. E de fato eles retornaram. Eles voltaram para a terra. Estabeleceram o templo de novo. Olha quanta história que tem Israel. Eles voltam. Depois do Império Babilônico vem o Império Medo-Persa. Depois vem o Império Grego. Depois vem o Império Romano. Na história de Jesus não está no Império Romano, vocês já assistiram o filme e viram, né, os romanos. Então eram os romanos que dominavam na época de Jesus. Depois, no ano 70 depois de Cristo, tudo foi destruído, o templo foi destruído, uma confusão. E o povo judeu está lá. Depois teve as cruzadas, já ouviu falar das cruzadas, não? O que foram as cruzadas? As cruzadas, na verdade, não foi para proteger o povo judeu. As cruzadas, na verdade, veio também para aniquilar o povo judeu. Mais de 1 milhão de judeus morreram nas cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas foi um evento da Igreja Católica para meio que vingar, porque Jesus foi crucificado por causa dos judeus. As cruzadas, nós vamos vingar o sangue de Jesus. Então, o pessoal das cruzadas, nós vamos matar judeu por judeu, porque eles não podiam ter feito isso com Jesus, e eles vêm aniquilando os judeus. Mais de 1 milhão morreram nas cruzadas, gente. Depois veio o Holocausto, vocês conhecem aí,
Aproximadamente 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. 6 milhões de judeus. A promessa de Deus deles retornarem para a terra prometida, parecia algo ilógico, parecia algo irreal voltar para a terra prometida. Mas o povo, depois da Segunda Guerra Mundial, o povo judeu volta de novo para a terra prometida, volta para Israel. Até que em novembro de 1947, as Nações Unidas adotaram a Resolução 181, que ela dividia a Palestina, dando 18% para os judeus e 82% para os árabes. Aí a ONU organizou e deu da Palestina, daquela terra lá que tem, né, Israel e as nações árabes em volta, 18% daquela terra foi para Israel e o restante foi para os árabes. E em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência. As Nações Unidas, então, estabelecem Israel agora como uma nação. Logo depois da proclamação de Israel como nação, 6 nações árabes, elas invadem Israel, tentam destruir Israel, mas milagrosamente Israel derrota 6 nações. Você vai entender daqui a pouco. Por que, pastor, o senhor está contando a história de Israel? Vocês estão percebendo que tem uma chamada, tem uma promessa e tem uma tentando aniquilar esse povo, tentando destruir esse povo. Em 1973, na guerra de Yom Kippur era uma festa sagrada dos israelitas. Milhares de tanques atravessaram simultaneamente o Sinai, vindo do Egito, de todos os lados. Os militares de Israel estavam de folga, porque eles estavam o Yom Kippur. E as nações em volta vieram para tentar aniquilar Israel, porque sabe, nesse dia ninguém vai guerrear, porque eles estão de folga. Levou 3 dias para Israel organizar o seu exército. E milagrosamente, eles enfrentaram esse povo, sofreram muitas perdas, mas eles escaparam e Israel não foi consumido. Olha que coisa, gente. 1973. Quem que é de 73 aqui? Ninguém? 73 para trás, 72, 75. Então você estava lá. De repente um neném, mas foi na sua época, veio recente. Embora as várias tentativas de destruição desse povo, há uma promessa de Deus que se estende também para nós. Por que eu estou falando de Israel, gente? Porque tem uma promessa sobre ele. E aí agora vamos para o texto de Isaías. O Senhor diz ao seu povo, versículo 8, você, meu servo, o povo que eu escolhi, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Então, primeira coisa aqui, tem um chamado, tem um chamamento para um povo. Vocês são o meu povo. Vocês são o meu povo. O povo que eu escolhi. Ah, pastor, mas escolheu ele, escolheu a gente também? Sim. Gálatas 3:29 diz o seguinte, ó, e já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Nós também fomos chamados por Deus. Você, eu, todos nós fomos chamados por Deus. Você, diz 1 Pedro 2,9, vocês são raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora sois povo. Antes vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora vocês conhecem a misericórdia de Deus. Nós fomos chamados. Nós, eu, você, fomos chamados por Deus. Então, primeira coisa, houve um chamamento. Vocês são meu povo. Segunda coisa, houve uma condução. Eu estou chamando vocês, estou conduzindo vocês. Versículo 9, ele diz, eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse, vocês são meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei. Então Deus nos chama e Deus nos conduz. Deus chama e conduz. Deus chama e nos leva.
Deus chama e leva a gente, conduz como um pai conduz uma criança pela mão. O Senhor também conduz a nossa vida. Outra coisa que o Senhor faz, Ele chama, Ele nos conduz e nos encoraja. Versículo 10 ele diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, porque eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo e eu os protejo com a minha mão. Amém, gente? Deus chama, Deus conduz e Deus encoraja. Vai dar certo. Eu estou com vocês, eu ajudo vocês, eu estendo a minha mão para vocês. Vocês não estão sozinhos, eu estou junto. Ele fala, não fiquem com medo, não fiquem apavorados. Quantas vezes a gente fica apavorado na vida, né? Quantas vezes a gente fica preocupado, a gente fica ansioso. E Deus está dizendo, não fiquem apavorados, eu lhes dou força, eu ajudo, eu protejo vocês com a minha forte mão. Deus nos encoraja, gente, sempre a caminhar, sempre a ir para frente, nunca desanimar, nunca desistir. Ele nos encoraja, Ele chama a gente para que a gente vá, para que a gente dê mais passos adiante, passos de fé na presença dEle. O Pedro, eu sempre falo do Pedro, Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá. O que Jesus? Não, Pedro, não vem não, está escuro. Não vem não, Pedro, fica quieto aí, tá, o negócio é feio. Vem. O Lázaro está morto, o que Jesus fala? Lázaro, fica quieto aí que você já está podre, sai para fora, sai daí, sai da morte para a vida. Deus nos chama, gente, e Deus nos encoraja sempre. E Jesus, as irmãs de Lázaro, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, nada disso teria acontecido. Jesus, fica calmo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se vocês acreditarem, o poder de Deus vai se manifestar aqui, e Deus vai ressuscitar o Lázaro. Então Deus sempre nos encoraja a ir adiante. Talvez seu casamento tenha por um fio, Deus está encorajando você. Seu casamento pode ser restaurado. Talvez seu sonho, sua vida acabou. Você desistiu, frustrou-se com pessoas, decepção, dores. Deus está te chamando, vem, continua, levanta. Eu estou com você, eu te ajudo. Não fica apavorado, eu te dou força, eu te ajudo. Eu te protejo. Então Deus chama, Deus conduz, Deus encoraja, e Deus fala também, gente, sempre vai ter resistência, não é fácil. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Os inimigos se levantam, sempre. Quero ficar firme com Deus. Levanta o inimigo. Primeiro inimigo que se levanta, você mesmo se levanta contra você mesmo. Você nem percebe. As pessoas da sua casa contra você, as pessoas do trabalho. Você quer fazer uma obra maravilhosa, você quer fazer um projeto lindo, tem gente, você fala, gente, eu falo muito de casamento, a gente atende muitos casais, e aí, né, tem um casamento lá que está todo quebrado, tudo arrebentado, e o marido perdoa a esposa o marido, estão passando um processo de restauração. Aí, outro dia eu estava conversando com uma moça em casa, eu e a Tati, e ela contando, não, porque o fulano, vizinho meu, falou isso, falou, meu querido, você está achando que você está restaurando seu casamento e está todo mundo feliz e alegre? Nossa, que bênção! Nós estamos aqui, um ou outro tá, mas o Satanás já levantou gente para torcer contra. Então, sempre o inimigo vai se levantar contra, mas o Senhor está dizendo, os inimigos vão ser derrotados e humilhados. E todos os que lutam contra você serão destruídos e morrerão. Haverá inimigo? Sim. Para que existe o inimigo? Só para ser derrotado. Para que existe inimigo? Só para ser humilhado. Para que existe barreira? Para ser transposta. Para que existe os bloqueios? Para a gente passar por cima, gente. É só para isso que eles existem. E para fortalecer a nossa fé. Então Deus chama, Deus conduz, Deus encoraja, Deus dá para nós segurança. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu seguro vocês pela mão e digo, não temas, porque eu ajudo vocês. Segurança, gente. Confia em Deus. A insegurança é algo que é do ser humano. Você fica inseguro. Quantas vezes você foi fazer o curso em algum lugar, chega lá, não tem ninguém que você conhece. Você fica inseguro, não fica? Ai, meu Deus, não conheço ninguém, como é que eu vou chegar lá?
Quantas vezes a primeira vez você foi no hotel? Você fica inseguro. A primeira vez que eu fui no hotel, que tinha que, para abrir a porta ou para acender a luz, tem aquele cartãozinho. Você que já foi em hotel, que tem aquele cartãozinho, sabe? Que você abre a porta com o cartão e quando você entra, você tem que pôr o cartão, senão não tem força. Vocês já viram isso? Quem foi em hotel já viu. Eu fui no hotel Pouso Alegre. Eu estava lá no evento, eu estava com 3 amigos, a gente estava 3 amigos no quarto, e eu já era crente na época, eu não bebia, a turma bebendo, eu fiquei um pouquinho lá, fez meu meio de campo, fui subir. Aí, beleza, até entrar eu consegui, gente. Entrei, aperta a luz, nada acende. Mas não é possível. E eu naquela escuridão, apertando luz, não acende nada. Ligo o chuveiro, frio. Fala, não é possível, cara. E sabe o que eu fiz, gente? Insegurança. Fiquei, deitei, esperei a turma voltar lá de baixo, que eles estavam no coquetel. Aí chega, né? Chega tudo meio sapecado, chega, acende a luz. Falei, gente, mas como assim? Isso aí é o inferno, é o capeta. Não era, não, eu não pus um botãozinho lá, gente. Mas por que eu não perguntei? Podia ter ligado, podia ter descido, mas por quê? Insegurança, medo. Estou dando um exemplo sim, mas quantos de nós, você vai arrumar um emprego, uma entrevista de emprego, você fica inseguro? Tantas vezes nós ficamos inseguros e perdemos, mas Deus está nos segurança. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, seguro na mão de vocês e digo, não fiquem com medo, porque eu ajudo. Criança que está aprendendo a andar, não é preciso. O que você faz? Você levanta e você solta a criança para andar sozinha, gente? Não, você vai do lado. E se ela cair, você segura. Assim Deus faz com a gente. E quando você está treinando a criança está saindo de um estado e indo para outro. Ela não andava, agora ela passa a andar. Ela está crescendo, ela está indo adiante. E Deus está falando. Se você for cair, fica tranquilo, eu estou segurando. Mas é importante que você tente andar. Vem mais. Gente, como que Deus ministrou isso no meu coração? Por isso que eu estou falando para vocês aqui, como que o Espírito Santo foi falando comigo. Vai cair, fica tranquilo. Eu vou conduzir com segurança. Somos pequenos e fracos, mas Deus é grande em nós. Amém, gente? O Senhor diz ao seu povo, você é pequeno, você é fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o seu Salvador e eu o protegerei. Por que eu li Israel? Israel, para você ter uma ideia, gente, a maioria, mais de 30% das resoluções que tem na ONU é sobre Israel. Israel não dá nem 1/1000 da população do mundo. Vocês viram a vacinação do coronavírus? Não sei se vocês acompanharam. Israel saiu vacinando a turma assim, quase que tudo na frente de todo mundo. Eles têm uma tecnologia enorme. Eles têm um poder militar enorme. Eles têm uma tecnologia de medicina enorme. É uma super nação e é desse tamanho. E aí Deus vai falando. Quantas vezes a gente se sente pequeno, fraco, incapaz de fazer alguma coisa, com medo, se sente menor. E geralmente quando você passa assim, por muita privação na vida, muita dificuldade, você se sente pequeno, se sente menor, se sente incapaz. Mas nós somos, e ele está falando, vocês são pequenos, vocês são fraquinhos. Mas não tenham medo, porque eu, o Santo de Israel, sou o Salvador de vocês e protejo vocês. Ou seja, somos pequenos, mas Deus é grande em nós. Quando realizamos coisas na vida, não por nós, mas por Ele. Porque Ele em nós. Ele em nós é a esperança da glória. Então, gente, se sente pequeno, fica tranquilo. Deus é grande. Farei com que vocês sejam uma máquina de debulhar trigo que tem pontas de ferro novas e afiadas. Eu quero só pegar essa primeira palavra do versículo. Farei. É Deus que faz. Farei uma grande obra na sua casa, Ele que vai fazer. Farei uma grande obra no seu casamento, Ele que vai fazer. Farei uma grande obra no seu coração, Ele que vai fazer. Farei uma grande cura na sua vida, Ele vai fazer. Nós temos que ter essa certeza, Ele que vai fazer. Ele vai fazer. E Ele está dizendo, farei. Versículo 17, quando meu povo pobre e necessitado procurar água e não encontrar, quando a boca dele estiver seca de sede, eu, Senhor, estenderei a mão
e não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e que corram rios pelas montanhas onde não existe planta. Farei com que o deserto vire lago e que na terra seca haja muitos poços. Plantarei árvore no deserto. Farei crescer pinheiros junto aos zimbros e ciprestes. Sabe o que é isso aqui, gente? Deus provê todas as coisas. Deus chama a gente, conduz a gente, encoraja a gente. Vai ter inimigo, mas você vai vencer o inimigo. Se você se sentir pequeno, você é mesmo, mas ele é grande em você. Ele provê as suas necessidades, porque está chamando você. Vai conduzir. Você que teve filho, sabe como é que é? Tive um filho agora, quem que vai dar mamar para ele? Não, chama o vizinho que para dar mamar, não, quem dá é o pai. Chama o vizinho para dar não para ele, não, quem dá é o pai. Chama a mãe para dar o peito, não, é a mãe que tem que dar. Então, se ele gerou, ele provê. Amém, gente? Vocês creem nisso, em nome de Jesus? Eu creio. Se ele gerou, ele vai prover. Para que isso? Para que tudo, o nome dele seja glorificado. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Para quê? O povo vai olhar para a sua vida, para a sua casa, mas o que aconteceu com essa família? E vão perceber, foi Deus que fez. Porque não tem outro jeito, milagre na família, milagre na casa, é só Deus, irmão. E a turma vai, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. O nome dele vai ser glorificado na minha e na sua vida. O nome dele vai ser glorificado na minha e na sua vida. Pastor, por que muitas vezes nós apavoramos, tememos, porque muitas vezes não confiamos, muitas vezes nos sentimos imperfeitos, incapazes, somos mesmo. Mas essa ministração, essa palavra desse profeta, é uma palavra que vem para o nosso coração para a condução da nossa vida. E nessa condução da nossa vida, você tem que levar isso para o seu coração. Foi Deus que te chamou. Na condução da sua vida, você tem que saber que foi Ele que chamou você, Ele que vai direcionar você, Ele que vai encorajar você, Ele que vai falar, vai ter inimigo que você vai vencer, Ele que vai te dar segurança, Ele que vai ministrar na sua vida um Deus grande operando numa pessoa pequena, porque a própria Bíblia fala, escolher as coisas loucas para envergonhar as sábias, escolher as coisas que não são para que sejam. Somos pequenos e fracos, Ele fala. Tem tradução que fala, Jacó, você é um verme, mas eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Eu farei, Deus que vai fazer, na condução da nossa vida, Ele que vai fazer. Lembra que eu falei da fé? Qual que é o nosso papel? Crer. Quem que vai fazer? Ele, eu não sei de que jeito, não sei aonde, não sei quem que Ele está movendo, nós temos que acreditar, nós estamos aqui no culto agora, meditando na palavra, e já vamos orar. Eu não sei o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo na sua casa, o que Deus está fazendo no seu trabalho, o que Deus está fazendo naquela pessoa que você está orando, que a pessoa não converteu, a pessoa não é crente, a pessoa está no mundão, e você está lá. Você está orando, Deus está movendo, ela está encontrando com gente, as coisas estão acontecendo. E Ele vai prover tudo para nós, amém, gente? E o nome dEle vai ser glorificado na nossa vida. Eu creio em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queria que você fechasse seus olhos, eu quero fazer uma oração. Deus, tremendo. Que isso, Senhor. Na condução da nossa vida, todos que estão aqui, todos que estão em casa agora, que a Tua graça se manifeste, Pai. Quantas vezes sentimos medo, inseguros, preocupados, ansiosos? Quantas vezes, Senhor, achamos, não somos nada, ninguém, Deus nem se importa comigo, Deus nem se importa com as minhas orações, Deus não se importa com aquilo que eu falo. Senhor, o Senhor trouxe aqui a gente para mostrar, não me importo sim, filho, eu me importo sim, filho, eu te chamei, eu te conduzo, eu te gero segurança, eu vou destruir os teus inimigos, eu vou prover para você. Eu farei na tua vida, Pai, no nome de Jesus,
Que essa profecia de Isaías, proferida há tantos anos, Pai, ela venha hoje descer como uma luva em nome de Jesus, na condução da nossa vida. E o que o Senhor ministra no meu coração, eu profetizo sobre os meus irmãos aqui, sobre os meus irmãos que estão em casa, em nome de Jesus. Sejam abençoados, conduzidos pela graça de Deus, curados, restaurados, transformados pelo poder do Teu Espírito. Guarda cada um aqui, guarda a vida de cada um. Lançamos a semente, lançamos a palavra, o Senhor faz o crescimento em cada coração aqui, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sejam todos abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas famílias aqui reunidas, pelas famílias em casa. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. E que você tenha um amor de família. Deus te abençoe.